Aqui, ó, esposa feliz, vida feliz. Ai, estilo de vida gente, inteligente. é porque às vezes vocês são demorados pra falar. Como é que mais você não dinâmico. deixou falar, né? Não, então vai. Sabe o que a gente pode fazer, esse então? Esse episódio é só seu falando. Não, não é só meu, não. Nem a pau. Qual? Porque eu quero te escutar muito nesse episódio. Você vai ser mais... Não, vai porque ser... é pra ajudar a gente, mulher. Vai ser mais você que eu, você vai ver. No final você me diz. Tava outro dia fazendo uma live que nessa... Não, rapidinho. Começou a responder de novo. Ai, cara. Precisa que eu fique aqui? Só rapidinho. Eu posso sair, pra você ficar mais à vontade. Não, rapidinho. Sócios de vida da nossa casa para a sua casa. Começando mais um Sócios de Vida da nossa casa para a sua casa. E antes de começar o vídeo, coloque aqui, se inscreva aqui se você puder, se você não é inscrito ainda. Comente, curta, espalhe esse vídeo, espalhe essa mensagem que a gente faz com tanto amor para a sua vida, beleza? Agora é o seguinte, nós não combinamos, ela não me falou qual o tema de hoje. Então eu já tô deixando claro aqui que eu não sei o tema de hoje, porque ela tá fazendo igual fazendo um cafezinho com o Rodrigão. Ela chegava com um tema, me entregava e falava, tô a bomba aí, resolve. Mas, como vocês podem ver, aqui tem escrito Happy Wife, Happy Life, que significa esposa feliz, vida feliz. Isso aqui significa estilo de vida de um homem inteligente. Ponto final. Porque vocês não vão separar. Entendeu? Vocês vão casar pra sempre. Então faz a esposa feliz pra vocês terem a vida feliz. Porque se vocês encherem nosso saco, a gente começa a ficar brava, chata, resmungona. Você sabe que um cara é bem sucedido olhando pra esposa dele. Você não olha pra ele. Exato. Ah, ele tá com Ferrari, com não sei o quê. Tá, beleza. Olha a esposa. Eu nem olho pro cara, olha pra esposa. A esposa tá feliz, a esposa é comunicativa, a esposa está com brilhante. Você tá com brilhante? Não, tô brincando do brilhante, mas é verdade. Olha pra esposa dele, não olha pra ele. Esse era o tema? Acabou? Não. O tema de hoje é o seguinte. Eu vou fazer a pergunta para ele. O que uma esposa precisa ter, desenvolver e ser para ser uma mulher melhor para o marido? Porque muito se fala na internet do que 5 passos para o casal ser feliz, 5 passos aqui. Só que ninguém fala, olha, mulher, você é chata, você é resmungona, você vive com a cara fechada, você nunca tem tempo pro marido, ninguém fala isso. E não querendo jogar a culpa pra mulher, mas reconhecendo que nós, quando queremos, somos chatas demais. Somos enjoadas, resmunga, nada tá bom, tudo, e completando ainda com a parte nossa da fase menstrual, né? Quem faz jejum intermitente não tem TPM, tá? Só a dica aqui pra você. Ó, vocês perceberam que ela começou fazendo a pergunta, ela mesma respondeu a resposta que nem era da pergunta que ela fez, e ela foi tocando aqui, ó, e eu tô só aqui com a camiseta Happy Wife, Happy Life. Aqui, ó, esposa feliz, vida feliz. Estilo de vida inteligente. É porque às vezes vocês são demorados pra falar. Como é que você não deixou falar, né? Não, então vai. Sabe o que a gente pode fazer, então? Esse episódio é só seu falando. Não, não é só meu, não. Nem a pau. Qual? Porque eu quero te escutar muito nesse episódio. Vai ser mais... Não, vai porque ser... é pra ajudar a gente, mulher. Vai ser mais você que eu, você vai ver. No final você me diz. Nossa, essa blusa tá apertada, solta um pouquinho. Olha só, você respirar. Presta muita atenção no que eu vou te falar, então. Eita, tá... Isso é... Eita. Ai, pode ser. Foi. Ai, obrigada. Ai. Mas também aí botou Maringá dentro de Guatemi. Ó, qual que é a grande questão aqui? Vamos fazer o seguinte, então. Que depois as pessoas vêm falar, gente, que falou um episódio só mal das mulheres. Porque a pessoa pega um corte e sai falando aquilo. Mas você não liga. A gente pode... Não, eu não ligo, mas eu só tô falando que a gente pode fazer um desse. E a gente pode fazer uma outra, se vocês quiserem, óbvio, sobre o que o homem pode fazer. Com certeza. Que ele deve fazer. Perfeito. O próximo, então, aí pode você ser vem assim. com a outra camiseta. Isso, Happy Wife... Não, Happy Husband, Happy Life. Não combina. Não. Só não Happy Wife, Happy Life. Viu? Deus fez a frase perfeita. Então conta pra mim, conta pra então ela. Refaça a pergunta. O que Mas que me uma deixa mulher responder. deve fazer, ser e se tornar para ter um marido feliz, para ter um casamento bom? Eu tava outro dia fazendo uma live que nessa não, rapidinho. Começou a responder de novo. Ai, cara, precisa que eu fique aqui? Só rapidinho. Eu posso sair, pra você ficar mais à vontade até. Não, rapidinho. Na live, eu falei assim, porque teve um estudo aí, um negócio desses de fofoca aí, de pesquisa, que foi assim, pegaram várias garotas de programa, e aí foram entrevistar essas garotas de programa, perguntando pra elas o homem casado, o que um homem casado busca nelas. Porque eles não separam, mas eles ficam buscando garota de programa. E aí, tipo, a pesquisa deu que 90%, 99% das mulheres
das garotas de programas responderam que o homem casado vai lá procurar ser ouvido. Terapia. Exato, porque diz que a mulher em casa tá sempre reclamando, tá sempre mal-humorada, tá sempre estressada e ele não se sente amado, não se sente ouvido. Então, que 99% respondeu que eles não vão lá direto, tipo, eu quero ter tal. Eu quero é conversar. Eu só não gosto de romantizar isso. É tipo assim, a garota de programa é muito maneira, o cara é muito bonzinho e a esposa que tá em casa, cara, ela é uma devassa. Não. Sabe por quê? Porque ela gritou com ele. E ele, poxa, afinal de contas, ele é um homem, não pode gritar com um homem. Não. Tem que tomar cuidado para não romantizar isso. Não é isso. Eu tô querendo entender, esquece lá o caso deles Tá, lá. Quero tá. entender se a mulher, ela tem um papel fundamental para ouvir o homem, como seria essa abordagem. Você viu que ontem a gente tava pegando sol ali? Aí eu cheguei pra ele não falou ainda, né? Não, vou deixar ele falar rapidinho. Cheguei pra você ali no sol e falei assim, como é que você tá se sentindo em relação a tal coisa? Você lembra que eu te fiz essa pergunta? Em relação... Lembra. Eu fiz intencional, tipo assim, pra você se sentir amado, pra você ver que eu me importo com as coisas que acontecem com você, entendeu? Eu acho que todo tema, todo assunto, ele tem que começar de um começo. Isso não é óbvio, tá? Muita gente já sai atropelando, já pensa, que essa garota de programa, que meu marido me traiu, que não sei o que, tá aí o começo. Não, porque minha esposa não me dá carinho, eu não me sinto amado. E o começo? Quem você tem sido para cobrar algo da outra pessoa? Esse é o primeiro ponto. Rodrigo, agora eu preciso ser alguma coisa para que o outro... Sempre foi assim, sempre será um casamento. Casamento é sobre servir, não é sobre ser servido. Desculpa, casamento é sobre servir, não sobre cobrar. Então, quando você cobra e não serve, você está atrapalhando o andamento do seu relacionamento. Isso vai, como a gente diz, né, romper a corda em algum momento. O marido e uma esposa, eles, por mais que tenham variáveis nesse ponto, eu acredito muito que cada um tem seu papel. Biblicamente falando, muito do papel do homem, muito do papel da mulher, biblicamente falando, é assim que funciona, né? Eles têm seus papéis. Lógico, mais uma vez, existem variáveis nisso tudo. E um grande movimento de a mulher tomar o papel do homem na sociedade em busca de algo que elas acreditam ser direitos iguais, como se não tivesse, né? Direitos iguais. Mas a narrativa é muito estranha, a narrativa é muito ruim, e aí você acaba impactando uma grande massa de mulheres que realmente acreditam naquilo e falam, realmente a gente pode, né? E realmente existem casos, vamos lá, eu não estou respondendo sua pergunta direta, eu estou voltando do começo. Existem muitos casos de homens que são extremamente, quase criminosos com a esposa. Cara, tem caso de violência doméstica, caso de violência verbal, assim, cara, isso pra mim é abominável. Pra mim não, isso é crime, né? Não é nem que é abominável, é crime. Mas você olhando com os olhos de quem tem um relacionamento saudável, você olha pra isso e fala, cara, isso é realmente um absurdo. Agora, você não pode pautar todo homem hétero, porque tem esse discurso também, né? Todo homem hétero, ele tem que ser desconstruído, por quê? Porque o homem hétero, ele é machista, ele é não sei o quê, ele é não sei o quê. Cara, isso é discurso de idiota motivado, é discurso de gente burra. Desculpa, se você tem esse discurso, para um pouquinho, dá uma estudada, dá uma repensada, porque você escuta 2 ou 3 atores ou atrizes da Globo falando algo do tipo, e você, nossa, verdade, isso, os héteros... Eu sou um hétero em desconstrução. Me desculpa por isso. Nossa, que raiva. Você lembra uma vez do Cossielo? Sabe o Cossielo, né? Da Tatá. Ele foi cancelado. Cancelado. Em 2018, 18 ou 14, eu não lembro. Eu lembro que teve um cancelamento, mas não lembro o que foi. Por um ator da Globo. Por quê? Porque buscaram tweets dele de antigamente, ele zoando o Mbappé. E aí falaram que era racismo e não sei o que. Aí foi um ator lá, super ativista, enfim. Foi lá e, cara, arregaçou. E esse ator falava, sabe o quê? Sabe o que ele falava? Ele não falava assim, pessoal, temos que lutar por essa causa, não. Marcava as marcas, o arroba das marcas. Eu lembro, que ódio que eu fiquei. O senhor Bruno Galhaço marcava o arroba das marcas e falava assim, e aí, vocês não vão fazer nada, não? Nossa. Cara, isso é de uma... mal. Não, mas calma. Né? Tudo que a gente faz, a gente colhe. Tudo que a gente planta, uma hora dá. Semanas depois, buscam também tweets antigos do menino bebê,
garotinho da Globo, tava lá uns tweets dele bizarros, zoando homossexual e tal. Nossa, verdade. Aí, na outra semana, tava ele na capa da revista. Estou me desconstruindo, uma coisa assim. Ah, que maravilha. E aí as pessoas tomam isso, tipo assim, nossa, tá vendo? Isso é um homem de verdade. Isso é um homem de verdade. Um homem que está em desconstrução. Homem, escuta, olha aqui, se você é homem de verdade, você não tem que se desconstruir p*** nenhuma. Você tem que se construir a sua masculinidade, construir a masculinidade do seu filho, das pessoas que estão ao seu redor. Tem que cair em papo furado de gente idiota, gente medíocre, que quer que você se ferre, quer destruir a sua família. A partir do momento que você fala, olha, todo homem precisa se desconstruir para ser um homem saudável. Cara, você tem noção que você está colocando em xeque todos os homens por 3 homens vagabundos que você conheceu? Ah, mas na minha família todos os homens, eles achavam que era muito másculo, muito macho ter várias mulheres. Então deixa eu te falar, todos esses homens da sua família são os frouxos, uns bunda moles. Bunda mole, frouxo. O nome disso é frouxidão. Macho de verdade, homem de verdade, tem a sua esposa, tem a sua família e valoriza a sua casa, constrói o seu lar. Olha para a esposa do seu marido, olha para a esposa da pessoa, do homem que você quer admirar. Olha para você, mulher, como que você é tratada, como que você tá. Para com esse discursinho, pega a exceção à regra e transforma na regra. Isso não existe. Tá? Então esse é o primeiro ponto. É tirar, é desconstruir essa imagem de que o homem, o hétero, não sei o quê, tem que se desconstruir. Isso é conversa pra boi dormir. Isso é com gente burra, nem dá ideia pra isso. Beleza? Esse é o primeiro ponto. Aí você vai pro ponto do comportamento. Vamos lá. Nos casamos, beleza? Você encontrou um hétero top, sei lá, e você se casou. Vamos supor que eu sou esse cara. Hã? O quê? Eu lembrei O quê? Do quê? de botar o trecho Qual? daquele pastor O quê? que você me mostrou ontem, entrando na igreja com a musiquinha. Ah, pastor O Roberto. hétero. Oh, não, o profeta é Roberto Ruiz, o profeta. Tem que botar ele, tipo, pronto. Bumbum travado. Ô, Cris, bota esse pedaço dele entrando. É sensacional, é sensacional. Roberto Ruiz, o profeta que é temido. O diabo foge, seu poder é infinito. Milagres e riquezas ele vem conquistar. Com harmonização ninguém vai superar. Que surreal. Esse cara é maravilhoso. Tá, mas vai. Deus usa todo mundo, né? Amém. Amém. E aí, esqueci totalmente onde eu tava. Ah, nos casamos, beleza? E aí você já vem com uma imagem pré-concebida. Assim, vamos lá. Sua família é cheia de mulher separada, pessoas infelizes no casamento. Não tô falando a sua, não. Tô falando, Dando tô um exemplo. dando um exemplo. Uhum. E aí você vem pra mim, caramba, como você veio no início. Inclusive, só pra deixar constando aqui. Ah, que eu sei que não vai durar. Ah, que não sei o quê. Ah, cheio de coisa errada na sua cabeça. Através do meu comportamento, eu mudo isso em você. Uhum. Eu não mudo isso em você falando, você tá errada, para de ser idiota, você ouviu um monte de gente, não sei o quê. Aí você vai fazer o quê? Ao querer que você me dê razão, você vai querer ter razão, você vai entender isso como um combate, sabe? Não, eu preciso ganhar. Então, aí você vai fazer o quê? Vai subir o tom de voz comigo. Aí eu vou subir o tom de voz com você. E aí você vai virar você vai criar ali dentro da sua casa um ringue. E é isso que acontece legal. muitas vezes nos relacionamentos. As pessoas querem ter muita razão. Ei, para de ter razão. Tenha paz. Happy wife, happy life. Marido, se acalma. Você é o centro das decisões da casa. A sua esposa... Deixa eu te falar, a sua esposa é que vai coordenar tudo. Se a sua esposa acordar num dia mal, a casa inteira vai ter um dia ruim. Não tem como. Só que a decisão de fazer aquilo ficar ruim passa por você. Então você tem que ter o discernimento, a capacidade de entender isso e falar assim, olha, sentar com a sua esposa, ver que não tá num dia legal. Mulher tem muito isso. Os efeitos hormonais mesmo, tô falando de fisiologia, tá? Os efeitos hormonais das mulheres são muito maiores que os dos homens. Eu passei por isso recentemente. Eu tive que fazer a retirada de uma glândula chamada glândula adrenal. Ela é responsável por muitos hormônios e tal. Os primeiros 45 dias
eu pude sentir um pouquinho que é uma mulher com disfunção hormonal, na TPM ali, eu pude sentir um pouquinho, talvez, do que vocês passam. Eu queria matar as pessoas. Eu deitava na cama, a Adriana ficava brava. Porque do nada eu tava feliz, pô, tô em casa, me recuperei e tal, e do nada, nossa, eu tinha uma queda. Era uma raiva, né? Era uma raiva misturada com, caraca, eu quero dormir, sabe? É tipo isso. É uma tristeza com raiva, é muito louco. Então a mulher tem muito isso. Então cabe ao homem. Uma vez no mês, né? Tipo assim, nossa. E não é uma vez assim, meio-dia do dia 23, não, é uma semana, né? Às vezes mais, não sei, enfim, varia. Então a gente tem que ter esse discernimento. Eu entendi, tá, o papel do homem, eu entendi o papel da mulher, que a gente vai entrar nisso e eu vou perguntar pra você algumas coisas agora. Como você acha que uma mulher pode servir um homem? Imagina que eu sou um cara super chucro, super ogro, e tipo assim, eu não tenho esse discernimento de que um relacionamento é pra servir um ao outro. Então eu sou o grosso da relação aqui, eu trabalho, tudo. Como que você, Adriana, olha pra mim e fala assim, eu posso servir o Rodrigo? É um trabalho, primeiro, emocional, porque, vou te falar por experiência própria, você estava falando sobre a questão de desconstrução, né? De que estão querendo desconstruir o homem, do discurso de machismo, da mulher querer tomar o lugar do homem. Tem todo esse discurso e tem toda uma condução da sociedade diabólica para isso acontecer. Porém, o principal acontece na nossa infância. Então, tem esse discurso, tem essa introdução, tem essa inserção e esse direcionamento da sociedade hoje. Só que tem muitas pessoas que nem sabem desse discurso, que era o meu caso, por exemplo, nem sabia de nada disso, nem sabia que isso está em livros, que existe uma corroboração para isso acontecer. Eu não sabia disso, mas eu vi na minha infância o quê? Mulher tem que ser independente, mulher tem que ser dona do seu próprio nariz, mulher tem que ter seu emprego para não aceitar homem nenhum mandando nela. Eu até concordei no começo ali, mas a grande questão não é tem que ser isso e tem que ser aquilo, mas o que significa ser isso e ser aquilo? Não, mas a gente não tem isso, nem o que significa. Então a gente aprende isso. Você não deve dar satisfação para homem nenhum, você tem que ser dona do seu nariz, ter o seu dinheiro, tomar conta das suas coisas. Por quê? Porque uma afirmação, ele vai te trair e você vai ficar sem nada. É isso que nós, enquanto crianças e adolescentes, somos preparadas. Então, esse discurso feminista, que se dane, não quero nem saber disso aqui não tem influência nenhuma na minha vida. O que teve influência na minha vida foi aquilo que eu vivi na infância, que eu acho que é o que a maioria das mulheres viveram, e não só viveram, como viram. Porque uma coisa é a gente ouvir, outra coisa é a gente ver. Exemplo, ontem Rodrigo estava treinando e ia entrar na banheira de gelo. As crianças, por nos ver sempre entrando, falaram assim, papai, eu quero entrar. Porque não é porque eles estão ouvindo a gente dizer, filho, filha, entra na banheira de gelo. Não, eu quero entrar porque eu vejo vocês fazerem isso todos os dias. Ontem eu cheguei na cozinha, Linda estava lendo um rótulo de alimento. E eu falei, filha, você está lendo? Por que ela está fazendo isso? Porque eu faço isso todos os dias. Qualquer coisa que eu vou comer, eu leio o rótulo para ver o que contém ali dentro. Então, o que acontecia com a gente quando criança era o que? A gente via a nossa mãe, a gente via os nossos avós. Minha avó foi abandonada pelo marido dela, ele traía ela, ele internava ela como doida no manicômio para dar choque quando ele queria encontrar com as mulheres que ele tinha. Então, o que eu pensava? Cara, eu vou casar, o cara vai me trair, e aí eu vou ser totalmente dependente dele, vou levar um pé na bunda e vou ficar sem dinheiro. Então, deixa eu ser macho, deixa eu falar como é que a casa tem que acontecer, deixa eu dar ordem, deixa eu dar a direção, e eu sou mandona, e eu sou isso. A minha natureza já é dominante. Eu já sou uma mulher dominante. Isso faz parte do meu temperamento. Eu sou uma mulher com temperamento colérico, então eu tô conversando, parece que eu tô brigando. Tipo, aqui parece que eu tô brigando. Eu não tô, é meu jeito de falar. Então, se eu não tiver conhecimento disso, eu começo a chegar pra ele e falar assim, não, tá rindo por quê? Por que você tá rindo? E quantas vezes eu fiz isso? Quantas vezes eu fui essa mulher que eu não dava espaço pro meu marido? Tanto que aqui no podcast, toda hora o que eu faço? Eu me puxo. Deixa ele falar. Agora é a vez dele falar. Que hora que foi isso? Foi não, Ale? Várias vezes deixa ele falar. Minha vida, você começou aqui o vídeo falando
fazendo Então, duas perguntas e mas respondendo as duas pessoal, perguntas. gente, isso você vai praticando, a mulher vai... Não é que é assim, estalou o dedo e já entra no lugar de mulher. É um processo, eu estou indo nesse processo, glória a Jesus por isso. Então, a mulher, você que está ouvindo isso, você vai perceber, você vai se identificar. Porque você é mais dinâmica. O Rodrigo, ele tem um perfil mais quietinho, ele é mais tímido, ele é mais de boa, ele precisa conhecer, ele é mais analítico, ele vai primeiro te analisar antes dele abrir a casa pra você. Eu já sou, e aí, como é que tá a sua casa e sua mãe? Sua mãe tá bem? E você tá passando necessidade financeira? Eu sou quase entro na sua vida se você abrir a porta. Ele não vai te dar espaço. Então tem a diferença de personalidade. Aí quando eu te conheci, como é que foi? Você veio de um histórico de uma família extremamente estruturada. Eu fico impressionada até hoje na igreja, quando eu tô lá... Ai, meu celular tá despertando. Quando eu tô lá na igreja, seu pai tá na mão da... Oh, meu Deus. Daí? Como é que faz? Não sei parar. Aí, pronto. Tô lá na igreja, tá o pai dele na mãe dele assim, ó. Tá? Eles estão assistindo o culto e tá o pai dele assim, ó. Deixa eu fazer aqui pro sua mão é grande. Tá assim, ó. Assim, ó, o tempo inteiro, fazendo carinho. Do nada, ele vai lá, arranca um beijinho nela. Fizeram quantos anos de casado? 50 agora? Quanto que eles fizeram? Não, 50, eles têm calma, 50 calma, já. calma. Sei lá, fizeram 40. Acho que tem 40. Bodas de 39, alguma 40. coisa. Aí tá lá fazendo carinho. Aí os dois vão lá, estão curtindo. Eu não vi isso. A maioria das pessoas que estão assistindo aqui não viu isso. Aí eu conheço um cara que abre a porta do carro para eu entrar, que prepara um café da manhã para eu comer, que arruma, que seca meu cabelo, que arruma os nossos filhos como se fosse a coisa mais incrível do mundo, como se não existisse ninguém mais na Terra, somente os nossos filhos. Amor, meu pai, eu tinha que olhar para a cara dele e detectar, olha, ele hoje está no dia bom, posso pedir um abracinho. Minha mãe, eu tinha que dar um abraço. Sai daqui, tô ocupada. Então, a realidade é muito discrepante. Então, a mulher, ela sai e o homem, eu não sei como que é a relação. Meu irmão, ele é um pouco bravo. Meu irmão, ele fala que... Seu irmão é mais fechadão. É, assim, eu consegui tratar tudo, que se dane, eu conto isso hoje, entendendo o quê? Que os nossos pais deram o melhor que eles puderam. Eu não sou brava, eu gosto de contar essas histórias como forma de curar, porque tudo aquilo que Deus permite a gente viver é para que se torne testemunho e depois cure e transforme outras pessoas. Mas eu não tenho nada, pelo contrário. A vida que minha mãe teve foi muito ferrada. Imagina ela ver o pai dela internando a mãe dela, dando como se fosse doida, a mãe com 6 filhos. Meu pai lascado. Então, assim, eles deram tudo que eles puderam. E eu peguei daquilo que eu vivi para transformar. Só que o meu maior impacto foi te conhecer. Porque eu vi que existia um mundo completamente diferente do que eu vim. Só que, se eu continuasse da forma que eu vivia, autoritária, mandona, querendo dizer o que você tinha que fazer, o que você não tinha que fazer, como você tinha que respirar, como que você não tinha que respirar, eu ia acabar com o nosso casamento. Que é o que muitas mulheres fazem. Por quê? Porque elas não se autodesenvolvem. É se conhecer, é saber como que ela age, por que que ela age. Antigamente, quando eu estava brava, eu tinha que quebrar alguma coisa. Eu precisava quebrar. Se eu não conseguisse quebrar alguma coisa, eu arrumava. Por quê? Porque eu vi situações em que iras aconteciam diante de quebrar coisas. Então, eu criei um padrão de comportamento que eu precisava quebrar. E eu comecei a identificar. E como eu comecei a identificar? Pedindo a Deus revelação. Eu não quero ser essa mulher. Eu não quero que minha filha, quando você coloca algo mais importante, eu não quero que Linda seja a pessoa que eu fui. E ainda tinha que lidar com as minhas inseguranças, porque desde nova eu ouvia pessoas dizerem que eu era muito feia, que eu era isso, que eu era aquilo, pessoas da minha família, feia, sai daqui feia, sai daqui feia. Então eu tive que lidar com tudo isso. Então são muitas facetas que nós mulheres temos que desenvolver e por isso que o episódio é para perguntar assim, o que nós podemos fazer de melhor para que a gente possa ter um casamento feliz, para que a gente possa compreender. Ontem você falou, né? A gente fez uma live no Instagram. Eu acho importante você falar isso. Eu nunca tinha te ouvido falar assim tão claramente. É que eu acho que a maioria das pessoas que são casadas, elas têm uma dificuldade. Qual é a dificuldade? A dificuldade do egocentrismo. Que é, primeiro ponto,
quando você se casa, vira o nós, né? O meu, mais o seu eu, vira o nós, que vai virar a nossa família, que vai virar... E muitas pessoas não viram essa chave. Muitas pessoas ainda continuam vivendo como se fosse filho, mas não é mais filho. Você já é marido e mulher. Você deixou de ser filho. Nossos filhos vão deixar de ser filhos, vão se casar para ter o seu lar, sua casa. Então tem muita gente que fica atrelada à família de origem e não muda. Não muda, traz a família o tempo todo para todas as decisões da sua vida. Como assim? Isso não existe, gente. Isso não existe, tá? E essas pessoas vivendo muito mais o eu do que o nós, ela tem dificuldade muitas vezes em ver o crescimento do outro eu. Porque se eu não me unir a você, sou eu daqui e você daí. A gente divide conta, a gente divide tudo, a gente não une, a gente não soma, é cada um para um lado. Como mais uma vez, casal corre separado, estoura a corda no meio. E eu tenho dificuldade de ver o seu crescimento. Então, muitas vezes, numa decisão, as maiores decisões das nossas vidas foram decisões arrojadas. Decisões, cara, tem que ter peito para ter esse tipo de decisão. Eu tô falando de, sei lá, 20 grandes decisões na nossa vida. Talvez mais até. São decisões que você olha assim, cara, são arrojadas. De repente, se nós não fôssemos um casal conectado, eu chegaria com a ideia para você e você ia falar, você tá doido, para de sonhar, para com louco. Quantas vezes as pessoas não chegam para você e falam, você tá doido, essa ideia é maluca, para de sonhar. Para que sonhar? Quanto maior o sonho, maior o tombo, hein? Quanto mais você voa, maior a queda. Quantas vezes chegaram para você falando, agora imagina se o seu marido ou sua esposa tem esse tipo de comportamento com você. Não existe nada mais destruidor para um relacionamento do que uma mulher, hoje o papo aqui é sobre a esposa, depois a gente pode falar sobre o marido, do que uma esposa que não incentiva o seu marido. Uma esposa que critica em público e dificilmente elogia no particular. Sabe, uma esposa que realmente edifica, uma esposa que olha assim e fala, cara, esse cara tá comigo. E às vezes é muito culpa do homem também, mas esse cara tá comigo, eu preciso incentivar. Às vezes essa pessoa é tão egoísta, ela olha tanto pro umbigo dela, que ela não gosta muitas vezes de ver o cara crescendo. Às vezes ela fala assim, não, esse passo é grande demais. Não, isso não vai funcionar. Sabe o banho de água fria? Nada dói mais num homem do que... o homem, ele expõe muito menos do que a mulher. A mulher é mais faladeira mesmo. A língua é desse tamanho, assim, ó. Vocês não são, não, né? Vocês estão tudo falando. Eu e aí, assumo as a coisas. esposa sempre é mais... eu acho que ela se abre mais. Não me abro tanto com meu marido. Tá, mas às vezes você se abre mais com a sua mãe, que eu acho um erro, nesse sentido, depois de casada, com as amigas, com a terapeuta, sei lá, né? E você, a mulher, ela se abre mais. O homem é um pouco mais fechado. Então o homem sofre mais em silêncio. O homem, ele tem 140 mil problemas na cabeça. Cara, ele pode sentar aqui e a hora que ele chegar com a esposa, ele vai se concentrar e ficar com a esposa. Pode ter certeza disso. O homem não vai chegar e vai ficar, eu não sei o que faço. Não sei o que eu vou fazer, meu Deus do céu, eu tenho que pagar uma conta XY. O homem não faz isso, cara. O homem, eu tô falando homem, tá? Não, às vezes, a referência que vocês têm aí. O homem, ele vai pegar e ele vai resolver. Se ele não resolver, ele vai fazer de tudo. Ele vai dar o melhor dele para resolver. Pode ter certeza absoluta. O seu marido, às vezes você vai ficar bravo com o seu marido, com o seu namorado, com algum homem da sua família, por ele não conseguir ser tão bom em alguma situação, mas pode ter certeza que se ele é homem de verdade, ele tá dando o melhor dele. Sem contaminar a casa. Então o homem sofre mais em silêncio, mulher. Entenda isso. Quando as mulheres vêm e jogam um balde de água fria ou desmotiva o marido, aquilo pra ele é tipo assim, cara, o que eu tô fazendo na minha vida? Não há nada pior do que isso. E eu tenho vários exemplos de pessoas que a gente já conheceu, de pessoas que a gente já conviveu, que era exatamente isso. Aí sabe o que acontecia? Prostituição, infidelidade. Tudo isso era resultado do quê? Cara, de um simples entendimento sobre o servir, sobre o que é o casamento. Quem eu preciso ser, quem o Rodrigo precisa ser para que a Adriana seja happy wife. Uma esposa feliz, uma esposa com contentamento, realizada. Cara, o que eu preciso ser? O que eu preciso fazer? E como eu preciso fazer?
O que a Adriana precisa fazer e como ela precisa fazer para que o Rodrigo seja um cara realizado e seja esse cara que vai resolver as coisas. A gente precisa começar a entender a comunicação e a gente sempre vai cair. Anota isso, a comunicação e transparência no seu relacionamento é o mais importante, porque a infidelidade ela não está só na traição conjugal. Ah, o fulano tá saindo, é casado, tá saindo com uma outra mulher. Você deu o exemplo logo no início do vídeo. As prostitutas, as garotas de programa falando que os homens procuravam muito para terapia. Eu acho que isso é um pouco de lenda, tá? Minha percepção, porque assim, tem homem cafajeste, homem vagabundo em qualquer canto, beleza? E as garotas de programa também não são, vamos lá, né? Não é uma coisa tão confiável assim, não é uma boa fonte, né? Então, assim, eu acho que tem um pouco de lenda nisso. Mas se existe um pouco de verdade nisso, tem uma raiz de verdade nisso, é um ponto de alerta. E é um ponto do quê? De comunicação e transparência. E não é, mais uma vez, não é só de traição conjugal. É de traição financeira, de infidelidade financeira, de infidelidade até de, às vezes, comunicação. Existe a infidelidade de comunicação, que é o quê? Cara, às vezes coisas que eu conto pro meu amigo eu não vou contar pra minha esposa. Olha que loucura isso. Que mundo que vocês estão vivendo. A prioridade da nossa vida tem que ser a nossa esposa. A prioridade da sua vida tem que ser o seu marido, tem que ser a sua esposa. Se você tiver outras prioridades que te estão dando mais alegria do que o seu casamento, cara, desliga tudo e foca na sua casa, que você precisa recuperar a sua casa. Tá indo pro lado errado, vai dar ruim. Você tem que estar feliz de estar com a sua esposa, você tem que estar feliz de estar com o seu marido, e se vocês precisarem passar 5 anos, 10 anos, só vocês dois, você tem que falar, cara, vão ser os melhores 10 anos da minha vida. Porque ela me completa e eu faço de tudo para completá-la. Então, onde você está servindo errado? É na comunicação? Caramba, na falta de percepção do que o meu marido está precisando. Então, tem vários pontos que a gente pode melhorar num relacionamento. E eu quero te dizer aqui publicamente que a minha esposa era uma pessoa complicada. Só que a minha esposa ela veio amadurecendo e eu vi. Então eu posso falar com vocês aqui com propriedade, assim, a gente pode ficar aqui 2 dias falando sobre isso. A minha esposa se dedicou muito, muito, muito. Ela não é perfeita, tá bem longe de ser, bem longe que eu digo é bem longe mesmo, sabe? Mas, então, tô brincando. Ela se dedicou muito para amadurecer. A minha esposa faz terapia desde quando eu a conheci, pouco depois. A gente teve alguns problemas de segurança tal, que ela começou a buscar mais ajuda e começou a entender e começou a, cara, mergulhar naquilo e juntos a gente começou a mergulhar e estudar desenvolvimento pessoal. Cara, como é que a gente pode fortalecer o nosso casamento? Porque chega um ponto que as pessoas trocam, né, o profissional pelo pessoal e acha que se eu brilhar fora, minha casa brilha. Não, você tem que brilhar na sua casa. F*** fora. Que se lasque fora. Entendeu? Primeiro é a sua casa. E a minha esposa foi essa pessoa que eu vi cada degrau, cada avanço. Né? E muitos desses avanços ela avançou antes que eu até. Olha que louco. Então hoje eu posso dizer que você é uma mulher completamente transformada que me faz um homem mais feliz do mundo. E assim, eu estou à disposição para te ouvir num próximo episódio. O que eu posso melhorar como homem, como eu posso te servir mais para que você seja cada vez mais happy wife. Porque happy wife, happy life. Enjoy the day. Aproveite seu dia. Sou o amor da minha vida. Você também, eu também sou o amor da sua vida. Espero que vocês tenham gostado, viu? Deixa nos comentários aí. Que a gente Por vai Deus, ver. sabe o que eu ia falar aqui? Feliz ano novo. Do nada. Mas feliz ano novo. Tomara que depois desse vídeo aqui, Comece. o seu ano, a sua vida com seu marido, com a sua esposa seja nova, renovada e cada vez melhor. Glória tá? a Deus. Beijão. Beijo, tchau.